Agradecer a fala aqui da doutora Laís. Nós vamos dar continuidade à nossa mesa redonda sobre consórcios, aqui, agora com a fala do Rilson Andrade. Bom dia a todos, me chamo Rilson, sou cirurgião dentista de formação, atualmente exerço o cargo de secretário de saúde no município de Quixelô, no Ceará, e faço parte da diretoria do COSEMS desse estado. Na verdade, nem era eu para estar aqui nessa manhã, né? O nosso presidente do COSEMS, o doutor Josete, é quem é o apresentador oficial da palestra de hoje, mas houve um problema pessoal de ordem superior, ele não conseguiu embarcar, não conseguiu chegar, me ligou ontem à noite. Eu vim apenas representando os meus colegas secretários como ouvinte, e ontem à noite, 9 horas da noite, eu soube que eu ia apresentar a palestra, né? Imagina como foi minha noite, tranquila, de sono, né? Mas é aí, eu acho que quem é secretário de saúde, muitos aqui são, sabe que a nossa vida é assim mesmo, né? Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma dificuldade, uma barreira, e a gente está aí para enfrentar mesmo, né? Então, eu espero, pelo menos, que a gente possa trazer para vocês uma ideia dos consórcios do Ceará. Eu quero agradecer imensamente ao convite, em nome do COSEMS Ceará, presidente do INA. Inclusive, Leopoldino, desculpe, inclusive, ele transmitiu que estaria aqui ainda hoje, ele disse que vai chegar às 11 horas da manhã, vem para prestigiar o evento. E queria dizer o seguinte, embora esse assunto, talvez, alguns digam assim, eu não tenho muito interesse por isso, não. Eu sou secretário, meu prefeito quer nem saber disso daí, eu nunca ouvi falar. Outros aqui que eu sei que não são secretários, eu sou um coordenador, o que é que eu tenho a ver com esse assunto? E eu queria dizer que todos temos muito a ver com esse assunto. Por quê? Os estados que têm parado e que têm estudado e que têm conseguido implantar o sistema de consórcio de saúde, eles têm tido um resultado muito positivo. E seria muito interessante que o Piauí começasse a partir de hoje. Eu acho que vocês já vêm há um certo tempo estudando sobre isso, debatendo sobre isso, a importância de um consórcio. Nós tivemos aqui a experiência da Laís em relação a um consórcio específico, de uma regional. Então, de repente, o que a gente vai trazer hoje, que é do Estado, de repente, o Piauí não consiga ou não tenha um interesse no primeiro momento, mas às vezes tem uma regional lá que diz, olha, aquela ideia só da regional é interessante. Agora, é fundamental que você envolva o seu prefeito. É fundamental a participação das associações de prefeitos nessa discussão também. Então, vamos tecer alguns comentários aqui sobre os consórcios. Pode passar. Aqui é rapidamente também, só mostrando as nossas macro-regiões, que são em número de 5, né? Ontem eu estava vendo aqui o Piauí são 4. E são 5 macro-regiões. Aqui eu faço parte dessa verdinha aí, a melhor, que é a do Cariri. Ótimo. Pronto, então, a nova rede de assistência à saúde do Ceará, ela é formada por 2 componentes, o componente de obras e equipamentos e o componente de fortalecimento institucional. O de obras, ele envolve a construção de 4 hospitais regionais, dos quais 3 já estão construídos e um em processo licitatório, 22 centros de especialidades, porque nas 5 macro-regiões nós temos 22 micro-regionais. Então, cada uma hoje tem um CEL. Cada uma hoje tem um CEL. 12 policlínicas do tipo 1 e 10 policlínicas do tipo 2. Então, também, cada micro-regional hoje tem uma policlínica. E o componente de fortalecimento, que é o Sistema Integrado da Saúde, acompanhamento e controle da gestão, os cursos de especialização que o Estado oferta para os gestores e o processo de acreditação e certificação, que a gente vai falar rapidamente no final. Então, como é que é formado hoje esses equipamentos, né? Nós temos os CELs, que a grande maioria deles é formado por um perfil de 11 cadeiras odontológicas, ofertando serviço aos pacientes e portadores de necessidades especiais, endodontia, ortodontia, que é a questão dos aparelhos ortodônticos. Até um pouco tempo atrás, a gente achava que era um luxo ofertar aparelho ortodôntico para paciente do SUS. E eu digo a vocês, inclusive na nossa microrregional, é um serviço que existe, a demanda é alta, a gente restringe a pacientes até 16 anos, por conta da resolutibilidade, que é bem maior, quem é da área odontológica sabe disso. Periodontia, que é o tratamento de gengiva, cirurgia oral menor, estomatologia, prótese e dor orofacial. As policlínicas do tipo 1 e tipo 2, elas têm a mesma consonância. A diferença delas é apenas a quantidade de consultórios e especialistas, né? A tipo 1 são 2 leitos, mais 2 poltronas de observações e 11 consultórios. Enquanto a tipo 2 são 13 consultórios com oferta maior de especialistas. Vou mostrar também daqui a pouco. E os hospitais que eu falei,
O Regional do Cariri, 294 leitos, sendo 20 leitos de UTI adulta, 15 semi-intensiva. O do Norte, Regional do Norte, que é localizado em Sobral, quantidade maior de leitos, maiores de UTIs também. O Regional do Sertão Central, que foi inaugurado há pouco tempo, que são 252 leitos, é uma macro-regional maior, e o sonho, que ainda se torna um sonho, né? Ainda é um sonho, que é o Hospital Regional Metropolitano, que esse é bem maior, com 571 leitos. Aqui é só duas imagens dos dois primeiros hospitais. O Regional Norte Macro Sobral abrange 55 municípios, uma média de 1,5 milhão de habitantes, 460 mil atendimentos por ano, certo? E o do Cariri, que é da nossa regional, 45 municípios, 1.400.000, uma média de 380 mil atendimentos por ano. Essas fotos aí, elas são recentes, inclusive, não são fotos da época da inauguração, são fotos recentes, e uns dois hospitais com padrão excelência, inclusive o do Cariri, já 2 vezes foi creditado com padrão excelência tipo 2 e tipo 3. E aí vem o assunto que são os consórcios, né? Essa parte teórica eu vou ler muito rapidamente, que ele consiste na visão entre 2 ou mais entes da federação, sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar serviço e desenvolver ações conjuntas que visam o interesse coletivo e o benefício público. Constitui-se uma associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Em 2007, o governo do Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde do Estado, decidiu construir os consórcios públicos de saúde, compostos pelos CELS, os Centros de Especialidades Odontológicas e Policlínicas. Então, foi uma decisão do governo do Estado. Começou pelo governo do Estado, né? E aí a gente sabe que a área da saúde é o campo mais propício para a formação dos consórcios, né? Por quê? Porque os nossos municípios sozinhos, eles não têm condição. Eles não têm condição de ofertar à população, principalmente os serviços especializados, né? Eu estava aqui lembrando, assim, mais ou menos na cabeça, todo secretário tem números na cabeça toda hora, né? E eu estava lembrando assim, que hoje, o que o município nosso paga mensalmente, município de 15 mil habitantes, ao consórcio, eu gasto metade com 4 especialistas no município. Certo? Ou seja, o que eu pago de consórcio, 20 mil, CEL e Policlínica, eu gasto quase 9 para pagar 4 especialistas. Tá certo? Sabe quantos atendimentos a gente faz mês na Policlínica? Mais de 250 consultas, fora mais de 250 exames especializados. Entre tomografia, ressonância, colonoscopia. Por aí vocês já estão fazendo as continhas, né? Já imaginam quanto é que a gente tem de custo-benefício nesse processo. Uma característica importante é que os consórcios eles são instrumentos de suporte ao fortalecimento da gestão, de forma descentralizada no apoio à organização e prestação de serviços especializados. Como é que é a formação? Ele desenvolve por meio de um conjunto de etapas a serem seguidas e devem estar definidas com clareza na lei de sua criação. As etapas necessárias para os consórcios seriam, primeiro, as articulações entre os gestores municipais e as coordenadorias regionais. Então, começa tudo daqui. Os gestores, os coordenadores. Depois, uma elaboração de um protocolo de intenções, como a gente viu também no caso do Paraná. Ratificação do protocolo de intenções pelas nossas câmaras. Tem que passar primeiro pelas nossas câmaras, que transformarão esse protocolo numa lei do respectivo consórcio, elaboração de um regimento interno e o estatuto, a pactuação do contrato do programa, né, que aí vai se dividir, eu vou mostrar daqui a pouco como foi a nossa divisão, a pactuação do contrato do programa no âmbito das comissões intergestoras regionais, tudo passa pela CI, obviamente, a elaboração de uma programação pactuada do consórcio, a elaboração do contrato de rateio, né, a parte financeira, quanto ficaria para cada um, a definição da dotação orçamentária específica para cada um dos entes e a estruturação da organização do consórcio. Então, assim, é mais ou menos assim que funciona. Primeiro vem o protocolo de intenções, aí vem as leis, né, tanto a lei pela Assembleia do Estado e também pelas nossas câmaras, e daí, a partir daí a gente faz o contrato do programa e o contrato de rateio, a constituição do consórcio e a Assembleia Geral. Elege o presidente, o estatuto e o regimento. No caso, cada uma das 22 microrregionais, né, elas possuem um consórcio
E cada uma, por exemplo, no nosso são 10 municípios. Um dos 10, que é um prefeito de um dos 10, é o presidente do consórcio. E esses consórcios, embora eles tenham a legislação que é específica a todos, eles têm autonomia para tomarem decisões. Muitas vezes, por exemplo, tem um consórcio que opta por não ter reumatologista, e o outro opta por ter neurologista. Essa decisão é entre os entes de cada consórcio. É uma decisão autônoma de cada consórcio. Embora a gente vai ver que tem especialidades mínimas para que cada policlínica dessa funcione. A estruturação organizacional no caso do Ceará, né? Primeiro, a comissão de apoio à gestão, que é formada por nós secretários de cada CRES e as comissões técnicas, os nossos técnicos. A Assembleia Geral, os prefeitos, e aí eu já adianto para vocês que a nossa briga atual, presidente, é que a gente, por exemplo, eu sou um dos que mais briga em relação a isso, porque a gente tem uma dificuldade. Por exemplo, os 10 prefeitos, aí marca-se uma assembleia, precisa ter a maioria, 6, muitas vezes só vai 4. E aí, minoria, um assunto importante, quebrou o tomógrafo, quebrou o mamógrafo, precisa ser consertado, está parado o serviço, faltou o prefeito para votar lá e dar o aval dele para que seja consertado o mamógrafo. Aí está lá o secretário, e ele tem poder de voz, mas não tem de voto. E a nossa briga hoje dentro da policlínica é que o secretário ele passe a ter poder de voto. É obviamente que nenhum secretário vai votar nada sem antes dar aquela ligada para o prefeito. Sem antes combinar com ele, obviamente, né? A gente sabe disso. E a maioria de nós, os prefeitos dão autonomia para que a gente tome decisões importantes como essa. Tá certo? Então, hoje a gente está quase chegando lá. A diretoria executiva, que é formada pelo diretor-geral, administrativo e os empregados da policlínica e do CEL. O objetivo, viabilizar a gestão pública nos espaços regionais, em que a solução de problemas comuns se deem por meio de políticas e ações conjuntas, com vistas ao fortalecimento da regionalização em saúde. E quais são as vantagens? As vantagens, melhorar o acesso aos serviços de saúde de maior complexidade, ampliando sua oferta com maior resolutibilidade e qualidade. Reduzir os custos, como eu já falei aqui, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos financeiros, obter ganho de escala na compra de medicamentos, equipamentos e material de consumo, compartilhar recursos, equipamentos, pessoal, prestação de serviços e outros dentro da região. Dar um exemplo aqui a vocês. Muitas vezes a gente, mesmo com o consórcio, a gente tem uma demanda muito alta, não deve ser diferente de vocês, de ultrassonografias. Então, um dos municípios do consórcio, ele pode comprar o serviço da policlínica, um serviço extra, para ofertar um mutirão, por exemplo. Faz-se um valor relativo que dê para o município, e a gente utiliza a estrutura da policlínica, a equipe da policlínica, e a gente paga só uma diferença ao médico, porque vai dar um plantão extra, que vai atender num sábado, um domingo, um feriado, e aí você faz 200 ultrassonografias naquele dia. Entendeu? Então, isso existe também. Fortalecer as instâncias locais e regionais e o processo de descentralização, formando vínculos de cooperação e gestão compartilhada, e integrar diferentes realidades locais, preservando suas peculiaridades. Foi aquela história que eu disse que, às vezes, para uma região é mais importante ter o reumatologista, na outra é mais importante ter o pneumologista. Cada região pode diferenciar dos outros. No caso do Ceará, vocês veem que o consórcio ele envolve todos esses órgãos do governo do Estado. Vai desde o gabinete do secretário e do governo do Estado, ao jurídico, às CREs, né, a CORES que coordena as CREs, ao Núcleo de Atenção de Saúde Bucal, a COPAS, ao CORAC, que é da regulação, ao NUOMAN, que é o Núcleo de Obras e Manutenção, à Ouvidoria, ao de Marketing. Então, é toda uma estrutura do governo do Estado que também acompanha a questão dos consórcios. E aqui a gente entra nas policlínicas tipo 1. Essa é a definição de uma das nossas diretoras. As policlínicas são pontos de atenção à saúde que oferecem serviço de diagnóstico e tratamento ambulatorial através de profissionais de saúde de múltiplas especialidades, com infraestrutura adequada para atender as principais especialidades médicas de interesse epidemiológicos, com serviço de suporte ao diagnóstico e reabilitação dos usuários atendidos. Então, em 2011, você vê que é um processo recente. Em 2007 começaram as discussões. Em 2011 começaram as inaugurações das primeiras policlínicas. Em 2011 foram 3 entregues, em 2012 foram 9, 3 tipo 1 e 6 tipo 2. Em 2013,
4 tipo 1 e 1 tipo 2, 2014 tipo 1 e tipo 2. Então, 2015 não foi entregue nenhum, nos 2016, e esse ano agora nós estamos entregando as 3 últimas. Quando eu digo nós, obviamente, o governo do estado, né? Estamos entregando as 3 últimas agora no mês de julho, para completar as 22 que eu citei. E aqui são as localizações, onde tem esses pontinhos verdes, são as localizações de cada um das policlínicas. Você vê que ela é bem divididazinha, cada região tem um aqui. Aqui são as fotos, como vocês veem, é uma estrutura bastante moderna, bastante avançada. São fotos, repito, recentes, são fotos recentes. E aí as especialidades da policlínica tipo 1, oftalmo, otorrino, clínico, cardiologia, gineco, inclusive para pacientes de alto risco, são 2 ginecologistas, um exclusivo para os pacientes de alto risco, mastologia, cirurgia geral, gastro, urologia e traumato. Os serviços de apoio, serviços técnicos, que é o de enfermagem, especialmente voltado ao paciente diabético, do pé diabético, farmácia clínica, terapia ocupacional, fisioterapia, fono, nutrição, psicologia e assistência social. Com o detalhe de que eles, desde da questão do surgimento da microcefalia e seus problemas, hoje as policlínicas elas têm um núcleo específico para tratar as crianças acometidas da microcefalia, e essa equipe de serviço técnico é muito importante nesse acompanhamento. Os serviços de diagnóstico e terapia, raio-x, mamografia, ultrassom, endoscopia digestiva, ecocardiograma, eletrocardiograma, audiometria, teste ergométrico e o mapa. Além da coleta de exames laboratoriais, sala de gesso, sala de pé diabético, procedimentos invasivos e 4 leitos de observação. Aqui eu não vou detalhar porque são em média, a capacidade de uma policlínica 1, em média mensal, 264 dessas especialidades, 528 das últimas aqui. No total, uma média de quase 3.700 procedimentos por mês em cada policlínica tipo 1. Das consultas técnicas que eu falei, 3.900, quase 4.000. Dos exames, vocês veem aqui, ó, 20.559. Essa é a capacidade de produção de uma policlínica tipo 1 mês. E aí as tipo 2, né? Agora são as outras áreas que não eram contempladas. Inclusive, claro que eu vou fazer a propaganda do meu, né? O meu município está bem aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Aqui são as policlínicas tipo 2, né? Elas são policlínicas maiores, mas é praticamente a mesma estrutura, só são maiores, no caso. E o que é que ela tem a mais? A parte de vermelho é o que é que ela oferta a mais. Serviço de neurologia, endocrinologia, dermatologia, a pediatria e angiologia. Dos exames, ela oferta também endoscopia respiratória, eletroencefalograma e as tomografias computadorizadas. Então, a policlínica tipo 2, obrigatoriamente, obviamente, elas têm o tomógrafo. E os serviços são os mesmos. E aqui dobra a capacidade praticamente, aumenta bastante, né? 53 mil. Essa parte eu vou pular, que é a parte puramente técnica. E aí a parte do rateio, do custeio, né? Como é que funciona? O Estado, ele entra... Então, vejam só. Primeiro, o Estado construiu, certo? Então, essa é uma discussão bem mais avançada, que precisa muito ter a participação do Estado. O Estado primeiro construiu a policlínica e ele entra com 40% do custeio. E os municípios entram com 60%. Eu trouxe aqui o exemplo de uma policlínica só, para vocês terem uma noção. Um município de 58 mil habitantes entra com R$ 89 mil por mês. Em compensação, o município de 17 mil entra com 26. O meu é 15 mil habitantes, entra com 17 mil reais de policlínica, mais 4 mil de CEL mês. Certo? Então, assim, obviamente que é proporcional e obviamente também que a oferta das consultas são proporcionais à população, né? Então, eu tenho um X quantidade de procedimentos, obviamente que no município que é maior vai ter bem mais procedimentos ofertados. Tá certo? E os CELs? Os CELs também, né? Aqui a gente vê, são 22 CELs regionais. Aqui também, a mesma estrutura. Eu que sou dentista, eu fico encantado com a estrutura dos CELs regionais lá do consórcio.
Aqui são os serviços ofertados, né? Que vai desde a cárie, doença periodontal, urgências, as doenças pré-malignas e malignas de saúde bucal, pacientes desdentados totais ou parcial, que é o serviço da prótese, pacientes com disfunção crânio-mandibular e apinhamentos, que é o caso da ortodontia, pacientes de deficiência são os pacientes do portador de necessidades especiais, os de fissura e os politraumatizados apenas para emergência, um cirurgião bucomaxilo. Aqui também são os números, mas em média, que vocês atentam que por mês, um CEL desse, ela consegue atender 541 novos pacientes por mês. 541 novos pacientes, porque a odontologia a gente não vê muito paciente, é mais em termos de procedimento. São 2.700 procedimentos mês, cada uma. E aí o custeio do CEL, né? Agora o CEL tem uma particularidade, que até estava vendo na questão da policlínica que ela apresentou aqui do Paraná, o Ministério entra com a parte no consórcio. No caso do Ceará, não. Só quem custeia é o Estado e os municípios. No caso dos CELs, o Estado entra com aquela parte do custeio mensal do CEL. Por exemplo, o Iguatu tinha uma policlínica tipo 3, e aí ela alocou a policlínica para ficar a serviço do consórcio. Obviamente que aquele valor que o Ministério mandava para o Iguatu, ela entra como custeio para o consórcio. Por isso que ele acaba entrando com 25% no total. Mas os municípios entram com 34% e o Estado com 41%. E aí o processo de acreditação, né? Dos CELs regionais. Hoje no Ceará nós temos 4 CELs, que é Cascavel, Limoeiro, Juazeiro e Baturité, que passaram por esse processo de acreditação, e policlínicas Pacajus, Itapipoca, Sobral e Tianguá. Então, assim, meio que muito rapidamente, para que vocês apenas tenham uma noção, né, do que é hoje o sistema de consórcio do Estado do Ceará. Aqui é uma reunião de secretários, obviamente, que eu puxei sardinha para o nosso lado e trouxe da nossa macro-regional, né? Aquele rapaz de azul ali, clarinho, sou eu, o mais bonito de todos, obviamente. E aí a gente coloca à disposição, nesse link aqui, vocês encontrarão todas as leis, todos os protocolos, todos os manuais que regem os consórcios hoje no Estado do Ceará. Então, quero novamente agradecer à presidente, agradecer ao COSENS, colocar o COSENS Ceará à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda, qualquer coisa que a gente puder estar. E é muito importante, presidente, esse tipo de encontro, eu costumo dizer, eu estou na secretaria há 3 anos, e eu costumo dizer que se não fosse o COSENS, com certeza eu já teria desistido. Porque é muito difícil, eu não consigo entender um secretário que não busque apoio no COSENS, que não esteja participando do COSENS. Porque se com o COSENS já é difícil, imagina sem. Tá certo? Então, a nossa palavra também é de parabéns ao Congresso, ao COSENS do Piauí, e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Gente, só colocar aqui porque que nós priorizamos, né, essa mesa redonda para falar de consórcio. Porque consórcio vai ser um desafio que a gente vai ter que enfrentar, né? Não tem outro caminho. Nós estamos falando o tempo inteiro, que a prioridade é o planejamento regional, e no momento que nós estivermos fazendo esse planejamento regional, nós vamos ter que definir as responsabilidades sanitárias e financeiras de cada ente, né? E aí, veja bem, hoje nós temos uma PPI cartorial, né? Ela define lá as referências, os valores que serão alocados em cada município. E o município sede, o município que é referência, que recebe R$10, o município pactua sem consultas, ele recebe R$10. Esse valor realmente não paga o custeio dessa ação, e ele faz de conta, ele quer para atender 100, ele atende 10. Né? Porque realmente, por isso que eu estou chamando a PPI de cartorial. Então, assim, o caminho do consórcio nós vamos ter que trilhar. Tá?
Vou falar um pouco aqui da minha experiência, meu secretário está ali, doutor Valdir, mas, por exemplo, Parnaíba, nós estamos querendo, tem a questão da oftalmologia, o único prestador que era contratado disse que não oferta mais nenhum procedimento por valor de tabela SUS. E o município até fez um estudo e está disposto a fazer complementação de tabela. Só que, quando ele decide complementar a tabela, tem um porém, né? A gente tem uma portaria do Ministério que diz que você complementa a tabela, mas não pode excluir o acesso das referências, e, ao mesmo tempo, ela diz que você também não pode onerar o seu tesouro, né, prestando serviço para uma outra população. Então, é um dilema realmente muito grande, mesmo quando há disponibilidade de recursos no tesouro para você ofertar para a sua população. Só que você pactuou, tem uma PPI que diz, você estabeleceu lá, foi pactuado com os municípios da região, que aquele município é referência. Então, você também não pode onerar o seu tesouro, para ofertar ações para usuários de outra população. Então, assim, realmente é uma prioridade, porque o que é que vai acontecer? Nós estamos nos propondo, né, a fazer um planejamento de verdade, baseado em necessidade, um planejamento que ele seja realmente uma programação com definição de referências, que ela seja realmente cumprida pelo município. E, logicamente, o município que é referência, ele vai dizer que ele não tem como ofertar uma consulta especializada por R$10, porque o custo dessa consulta é 80, 90, 70 reais. Então, e aí? O que é que os municípios menores vão fazer, que também não tem como ofertar esse procedimento? Então, nós definimos essa mesa, né, e a discussão de consórcio como um tema prioritário para esse congresso, porque realmente é um caminho, é um desafio que a gente vai ter que enfrentar e fazer acontecer o consórcio no estado do Piauí, né? Quero aqui agradecer. Estamos com um tempinho meio apertado, pode abrir para o debate, para alguma dúvida. Então, vamos lá. Alguma dúvida, gente, que vocês querem? Eu vou querer as apresentações, né, para subsidiar, né, as nossas discussões, pegar a experiência dos dois estados para ver como é que pode nos ajudar nesse processo de construção. E o debate está aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a Laís, né, do CISAMUSEP do Paraná. Laís, você coloca que a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, ela contratualiza o consórcio. É isso? E a Secretaria, hein? Sim, mas a Maringá é a referência para os municípios da região. Então, na realidade, o município de Maringá é o depositário dos recursos da média e alta complexidade na PPI. Ok. Então, assim, esse recurso da média e alta complexidade, ele é transferido para o consórcio pela Secretaria Municipal de Saúde. E ela repassa integralmente esse recurso, a Secretaria Municipal de Saúde ela ainda retém algum quantitativo para a contratualização de outros prestadores, ou isso é feito, essa contratualização é feita exclusivamente pelo consórcio? Maringá repassa esse valor referente, nós não utilizamos a palavra PPI, o nosso é o BPA, é o Boletim de Produção Ambulatorial. E o que está pactuado nesse valor, ele é repassado de acordo com o que a gente produz. Então, nós temos uma descrição, um rol de procedimentos, igual vocês têm na PPI, só que nós não recebemos integralmente, nós recebemos de acordo com o que nós produzimos. A diferença é essa. Agora, com relação a se tem alguma outra contratualização de Maringá, eu acredito que a Penha pode colaborar conosco. Bom dia, gente. O município de Maringá está na gestão plena lá de 96, né? E ele recebe os recursos da média e alta complexidade e também o seu próprio recurso na atenção básica, e é referência para mais vários municípios, inclusive da macro-região. Então, ele tem uma PPI bem maior do que o valor que ela deveria ser só para o município. O consórcio é um prestador de serviço,
a gente fez contrato, né, a contratualização dele, de todos os prestadores, não só dele, mas de todos os prestadores, e ele tem uma programação feita na PPI, e essa PPI é cotizada entre os municípios da região, onde Maringá tem aproximadamente 48% dos recursos, e 52% é o que equivale à população dessa região de saúde, pactuada dentro do contrato desse consórcio. Né? É um consórcio público, né? E ele presta serviço para a gente. E ele tem várias modalidades de prestação de serviço, que é pelo próprio SUS, tabela SUS, o contratualizado que ele faz compra direta, e tem mais uma modalidade de vocês que são prestadores de serviço dentro do próprio consórcio. Isso. O consórcio tem uma tabela própria, que ela é paralela, tem a do SUS, que a gente compra prioritariamente pelo SUS, pela tabela SUS. Abre chamamento público, o município faz chamamento público, contrata quem quer aderir à tabela SUS. É isso que eu ia perguntar. Com certeza, nós temos inúmeros outros prestadores, inclusive na tabela SUS. Prioritariamente a tabela SUS. A gente tem uma relação muito próxima com o consórcio, de que a gente só permite a compra no consórcio quando dá deserta mesmo, porque senão daqui a pouco todo mundo quer ir pela tabela do consórcio. Mas isso é um trabalho que a gente faz juntos, né, para que não haja tanta essa disparidade. Por exemplo, os grandes prestadores do SUS do município, na área hospitalar, né, eles têm uma certa obrigação. Primeiramente, vocês têm que fazer isso, eu contrato vocês, mas vocês precisam me dar esses serviços em contrapartida. E o município também tem vários incentivos que ele passa para os prestadores, né, principalmente o hospitalar, que atendem as redes de atenção à saúde. Então, a gente dá incentivos também, dentro do contrato dele. Né, dos 3 entes, o Estado entra com recurso, a União, que é a tabela SUS e os seus incentivos, que tem IGH, etc., e o município também entra com contrapartida. Porque, realmente, na tabela que está vigindo hoje, está difícil de fazer a compra de serviços de saúde, né, nesse valor de tabela do SUS. Né? Só uma perguntinha. Então, o consórcio, ele vai ser mais para trabalhar aqueles procedimentos que eu não consigo contratar com o valor de tabela SUS. Exatamente. Né? Inclusive, por exemplo, nós temos lá alguns exames, né, a retrógrada lá, angiopancreatografia retrógrada, CPRE. Ninguém consegue contratar. Nós fizemos com o hospital universitário, até o hospital universitário pediu recursos complementares para poder comprar esse serviço. E muitas coisas que a gente não consegue comprar no SUS, a gente faz um acordo, né, com o consórcio, cotiza nos municípios e todo mundo compra junto com preço mais em conta. A gente viu que tem 2 experiências diferentes, né? Nós temos o estado do Paraná, em que o consórcio ele é um prestador a mais dentro da rede. E nós temos aqui o estado do Ceará, que o consórcio ele tem estabelecimentos próprios, não é isso? Então, são 2 experiências diferentes que eu acho que vão contribuir muito aqui nessa construção aqui no estado do Piauí. Agradecer aqui a Laís e o Rilson pela... Só para ficar mais claro, para ver se eu entendi, realmente, na hora que a doutora Ana falou seu microfone, eu estava lá atrás, não escutei direito. Só para esclarecer todas as dúvidas mesmo. No consórcio de vocês é um prestador de serviço CNPJ próprio, né? Contratualizado, vocês têm um plano operativo, né, para isso? Sim, aí o recurso MAC, o incentivo de recurso MAC. Porque, como a Socorrinha falou, acho que na hora ela não explicou dessa portaria do recurso MAC, não pode ser dado incremento, só com recurso do Tesouro. Isso tudo está no plano, esse consórcio. Dentro do plano, esse recurso MAC é feito com Tesouro estadual e municipal, ou só municipal? Como é que é essa parte do incremento dentro do plano? Não, eles têm assim, a programação dentro da PPI, né, que é o recurso SUS. Isso está programado dentro do BPA deles lá. Né? Ele tem a FPO, Ficha de Programação Orçamentária do Consórcio, e aí eles fazem a prestação de contas disso através do BPA. Faz a cobrança no sistema. E a questão do MAC deles... Então, o dinheiro do SUS, como tem portaria da auditoria, né, do DENASUS, que estabelece que não pode complementar a tabela SUS,
Isso aí é valor tabela SUS que a gente paga para o consórcio. Os demais recursos que eles recebem são recursos de incentivos estadual, né, que é feito através do consórcio, o CONSUS, chama CONSUS, né, é um incentivo para consórcios pelo governo estadual. Esse recurso ele tem uma prestação de contas específica para o Estado. E tem a cotização entre os municípios, né? Cada prefeito, na reunião de prefeitos, que é a decisão dos prefeitos, eles fazem a compra de serviços de acordo com as suas necessidades. Aí o consórcio participa dessas reuniões normalmente e faz a compra, né, a abertura de chamamentos e contrata pessoas para prestar serviço nas outras coisas que o SUS, tabela SUS, não cumpriu e nem o que o governo do Estado investiu. Por exemplo, o CPRE, que é essa colangiopancreatografia retrógrada, é um exemplo, né? Que eles acabam comprando porque ninguém vende na tabela SUS e nem o governo do estadual tem condições de manter. Aí faz a compra de terceiros. Nessa compra de terceiros é que há a cotização de todos os municípios. E aí entra tudo isso. A parte do SUS é contratualizada pelo município, né? A parte de consórcio é com eles. Aí a prestação de contas é para prefeitos e não para a Secretaria Municipal de Saúde de Maringá. Só fazer um parênteses, essa tabela de procedimentos com valores diferenciados, ela é aprovada todo ano. E dentre os 30 secretários de saúde, nós temos uma comissão paritária, que nós chamamos, que é formada por alguns secretários. O secretário de Maringá, por ser o município sede, sempre está presente. E nessa avaliação é discutido os valores, se serão majorados ou não, a inclusão de novos procedimentos, porque a nossa tabela ela não abarca todas as possibilidades possíveis de procedimentos. Então, no decorrer de um ano, geralmente o município tem alguma demanda que não tem na tabela SISAMUSEP. Então, a gente não consegue credenciar um prestador para fazer isso por não possuir isso na tabela. Então, a gente sempre faz esse estudo durante o ano para no próximo ano ter essa discussão e, juntamente com o município maior, que tem o maior poder de compra, tem o poder de baixar o valor, é que a gente faz essa composição de valores para o próximo ano. É assim que funciona. Gente, mais alguma pergunta? Então, agora vamos concluir aqui nossa mesa redonda, agradecendo mais uma vez aqui o Rilson e a Laís pela grande contribuição aqui na discussão do tema consórcio. Muito obrigada.